juntamente acompanhado com o Jai, veio uma pessoa muito especial, que é o missionário Bernardo, né? Para quem não sabe, ele é o pai do pastor Telvin, que já esteve ministrando conosco aqui no Encontro das Águas, né? Quem lembra do pastor Telvin? Já esteve com a gente aqui acho que umas 3 vezes, né? Ele que é um irmãozão da gente, está nesse exato momento morando na Alemanha, juntamente com a Priscila e toda aquela montoeira de netinho, né? E o Bernardo, ele é hoje o que tem regado o Jai, né? Uns plantam, outros regam. Eu plantei e Apolo regou. E eu quero aproveitar esse privilégio de ter ele aqui. Eu até quero fazer uma pergunta para o missionário Bernardo. Já pode vir para frente, missionário Bernardo. Eu até hoje não sei se ele morou nos Estados Unidos ou ele é dos Estados Unidos. Não, ele é brasileiro. Ah, tá, ele é brasileiro. Mineiro. Ah, tá. Eu sempre tinha essa dúvida, eu não sabia se ele era de lá, mas eu sei que ele morou um bom tempo nos Estados Unidos, ele fala inglês, e de vez em quando ele vai para lá, né? Recentemente ele esteve num congresso lá, e a gente se encontrou ali no trabalho do Jai, e ele estava lá todo empolgado, comentando como que foi o congresso lá nos Estados Unidos e tal, que ele bebeu e tal. Então, que honra, né? Poder ter aqui o pai do pastor Telvin, que é um mestre, né? Ele tem título de missionário, mas com essa bagagem toda eu consideraria um mestre, né? E nós queremos ouvi-lo, vai ter liberdade para estar repartindo conosco também o pão que desce do céu. Amém? Fique à vontade. A princípio eu não uso bengala, tá? Isso aqui é uma emergência de um episódio que me deu na coluna e eu ainda não estou muito bom. Fiz um tratamento hoje e estou agora em condições de ficar em pé, senão nem poderia ter vindo também. Mas eu agradeço muito a participação, assim, a oportunidade de participação com vocês e sei que o tempo está correndo, né? Assim como os pastores conseguiram ser breves aqui na frente. O Jair, eu sei que ele não consegue ser tão breve assim. E eu muito menos ainda, então meia-noite é cedo. Brincadeira, pessoal, eu vou procurar realmente ser um pouco breve. Embora eu, com certeza, sou muito amigo da ideia do episódio do jovem Eutico, que caiu, no caiu no 3º andar, vencido pelo sono. Daí o apóstolo Paulo foi lá e trouxe ele de volta à vida. Depois de. E ainda parou a noite pregando, ele só saiu de manhã no outro dia. Eu sou muito amigo dessas coisas, eu gosto muito de passar tempo juntos em comunhão e com a oportunidade de compartilhar aos irmãos o que o Senhor tem colocado no nosso coração. Não vim preparado para estar liderando alguma mensagem aqui para frente, mas como o Cristian falou, ele disse ali na porta para mim, eu sei que você sempre tem coisas para compartilhar. E eu gostaria de pegar alguns ganchos daquilo que foi dito. Em primeiro lugar, quando o Cristian falou a respeito da questão das águas, me chamou a atenção, porque logo que eu entrei na porta eu vi o quadro do centro ali, sobre a unidade, e esses dias mesmo eu estive lidando com essa passagem com um grupo e eu achei, poxa, ponto de unidade será interessante. É interessante, não é engraçado, não, é interessante como o Senhor colocou as coisas de forma que a mensagem de um foi se completando com a mensagem do outro, e depois o perdão, o que vem? É a reconciliação, a união, a unidade. Então, ligando a essas coisas, eu queria trazer uma passagem a vocês que me tocou no coração logo de início aqui, e que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, o apóstolo Paulo, dirigindo-se a essa igreja, talvez considerada uma das igrejas mais problemáticas do ministério do apóstolo Paulo,
onde ele exerce um número muito grande de correção, de exortações e de disciplina. Muitas vezes nós encontramos no capítulo 1, versículo 10, essa passagem que diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Quem tem algum histórico sobre a vida da fé, especialmente dentro do ministério, quando olha ao lado e vê tantas igrejas, tantos grupos diferentes, com pregações diferentes, com modos de pensar diferentes, a gente fica se perguntando o que aconteceu com a igreja, que há tantas divisões. E a gente fica tão preocupado, e a minha vida não foi diferente. Na minha vida eu muitas vezes questionei, falei, por quê? Por que temos tantas fontes diferentes? E aqui eu gostaria de, mais uma vez, encaixar algo que foi falado esta noite a respeito do rio Solimões e do Rio Negro. Esses dois rios que lá no norte do Brasil, eles correm lado a lado por quilômetros e quilômetros de distância, sem que as águas do Rio Negro se misturem com as águas de Solimões. E é muito interessante admirar essa peculiaridade da natureza. É muito interessante. E ainda mais sabendo que os líquidos que correm ali é predominantemente água, a mesma coisa. E por que eles não se misturam? Não é um fato interessante. Esse fenômeno não acontece somente entre o Rio Solimões e o Rio Negro. Na verdade, em algumas partes do mundo, certas regiões, o mar é dividido. E correntes marinhas, que têm diferentes graus de salinidade, andam paralelos sem se misturar por também muitos e muitos quilômetros. É interessante. Mas eu gostaria de mostrar que essencialmente todos nós bebemos da mesma água. Da mesma água. Nós bebemos da fonte que é Cristo. Nós somos todos aqui unidos essencialmente em Cristo. Nós recebemos a salvação unicamente do único caminho, da única verdade, da única vida. Nós não somos oriundos de fontes diferentes, não. A nossa fonte é a mesma, porque a fonte ela faz brotar a água cristalina pura. E a água cristalina pura se mistura com a água cristalina pura. Sempre. Sempre. Não é como o óleo e a gasolina, o óleo e a água que não se misturam. Lá no Rio Solimões, não é óleo de um lado e água do outro, é água e água. Mas acontece que foram incluídos ingredientes nessa água pura que acabou gerando essas divisões. Gerou essas divisões. E quando, ao pensar sobre essas coisas na minha vida, eu estava pensando, mas como conseguir um jeito de que todo mundo fale a mesma coisa, tenha a mesma disposição mental, o mesmo parecer? Como isso é possível? Não é um trabalho fácil. Por isso vocês veem as águas dos Solimões e a água do Rio Negro andando muito tempo de lado a lado sem se misturar. Inclusive nas correntes marítimas, onde apenas a diferença de salinidade. Então nós percebemos que a palavra de Deus, ela nos é trazida. E ela nos é trazida de diferentes fontes. Porque quem veicula a palavra de Deus, ele veicula a água da vida, mas às vezes com alguns ingredientes que não são consistentes na água pura. Esses ingredientes é que vão gerar essas peculiaridades, que vão criar essas divisões. Então, irmãos,
Não adianta, isso não vai acontecer. E por isso que eu achei que a mensagem do perdão hoje foi muito apropriada. Porque sem haver o perdão, e um outro ingrediente muito importante que está ali nas cartas do apóstolo Paulo, de Filipenses, Colossenses, a questão de estar em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, a humildade. O reconhecimento, ainda que Cristo não precisava ser humilde, porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Na verdade, antes, quando Ele desceu do céu para se tornar homem, Ele já estava nos céus. A origem de Cristo é Deus. João capítulo 1, versículo 1 diz: o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E lá no 14 ele fala, e o verbo se fez carne. Quando ele se fez carne, ele precisou descer. Ele precisou descer da sua posição junto ao Pai. Ele precisou se tornar semelhante à figura humana. E não uma figura humana como Adão antes de cair. Ele foi comparado a uma figura humana como todo mundo. Ninguém olhava para Jesus e achava que ele era perfeito. Pergunta para os fariseus e saduceus que conviviam ali, porque eles estavam o tempo todo procurando um jeito de fazer Jesus se contradizer e achar um motivo para acusá-lo de alguma coisa. É interessante que tanto é que Jesus não era reconhecido como um ser humano perfeito, que os próprios irmãos de Jesus que conviviam na casa dele e que com certeza jamais presenciaram pecado nenhum na vida de Jesus, os seus próprios irmãos não criam nele. Tiago, um dos irmãos do Senhor, que veio a crer nele nos momentos ali do martírio de Cristo, mais tarde se tornou um grande seguidor, ao ponto dele se agregar aos apóstolos e ser chamado de apóstolo, embora ele não era contado entre os 12. Quando Jesus chamou os apóstolos, o irmão de Jesus não estava no meio. Então é muito interessante saber essas coisas e ao mesmo tempo chegar nesse ponto que eu queria chegar hoje. Chegar a entender isso. Ele fala assim: rogo-vos, pois, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, olha a autoridade dele, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então eu pensei comigo, se todos nós estivermos centrados em Cristo, vamos colocar um exemplo físico aqui. Eu gostaria de imaginar essa câmera que está aqui na frente, né? Na minha frente, na frente de vocês também, ela está mais ou menos no meio de nós aqui, né? Interessante. Alguns de vocês estão mais distantes da câmera, alguns de vocês estão bem pertinho dela, né? É interessante, se nós estivermos almejando a Cristo, não importa o quão distante nós estejamos, para abraçar tudo aquilo que Cristo nos traz. Se nós estivermos mantendo esse alvo, automaticamente todos nós estaremos nos aproximando um do outro. Não é verdade? Pensa, não é verdade? Então, por isso, Deus nos deu recursos para isso. E quando o Jai começou a falar a parte que eu ia falar, ele não percebeu que ele ia entrar na minha área. Quando ele foi falar do conhecimento de Deus, olha só que esse mesmo apóstolo Paulo que faz esse pedido, ele rogava, ele estava orando, literalmente não orando a Deus, mas orando aos irmãos: ei, por favor, falem a mesma coisa, eu estou rogando, estou pedindo, insistindo, implorando, por favor. Ele mesmo é quem fala as seguintes palavras. Vamos olhar a oração do apóstolo Paulo na carta de Paulo aos Efésios. E aqui na carta de Paulo aos Efésios, ele diz no capítulo 3,
Efésios 3, versículo 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados ou enraizados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Essa passagem mostra que realmente o apóstolo Paulo orava a Deus para que não só os Efésios, mas todos nós, porque a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, Filipenses, é toda dirigida à igreja, que somos nós. Então, tanto é que aqui em Filipenses, no capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 2, ele diz assim: completai a minha alegria, Filipenses capítulo 2, versículo 2, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, olha aqui de novo, que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, e sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando uns aos outros superiores a si mesmo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Continuando mais adiante na carta aos Colossenses, essa é a última referência que eu vou passar que fala nesse ponto tão importante. Quando o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 1, versículo 9, Colossenses 1,9, ele diz: por esta razão, também nós, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade e de toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. E agora, conectando com o primeiro irmão que falou aqui na frente, né? Frutificando para toda boa obra. Produzir frutos. Então nós vamos produzir frutos ao Senhor quando nós recebermos o maior de todos os dons de Deus, que é o amor. Como diz em 1 Coríntios, no fim do capítulo 12, ele fala: eis que passo a mostrar-vos o caminho sobremodo excelente. E o capítulo 13 de 1 Coríntios fala sobre a fé, a esperança e o amor, e o maior deles é o amor, o maior dom de Deus. Então, esse dom de Deus que ele falou em Efésios, que nós devemos entender todas as dimensões, que ele foi de 4 dimensões, aí não foi só em 3 não, foi de 4 dimensões. O amor de Deus tem muitas dimensões. Para que a gente puder entender esse amor, abraçar esse amor, abraçar o conhecimento da fé, abraçar o conhecimento de Cristo, conhecer a Cristo. Ou seja, isso significa colocar Cristo como a nossa prioridade número 1. Se nós fizermos isso no nosso casamento, o nosso casamento será, como é que eles chamam lá, um ministério inviolável, né? Um casamento inviolável, né? Porque se você está centrado em Cristo, né, tudo vai funcionar, tudo vai encaixando. É tão maravilhoso. Então eu gostaria de deixar realmente os irmãos com essa mensagem simples, mas muito, muito profunda ao meu entendimento, que realmente nos conduz todos na mesma direção, com o mesmo pensamento, uma só alma. União. Aí está a união. Amém. Amém. Juntar 2 gatos num saco não é união. Não é. É botar
botar 2 gados no saco, você botaria junto, mas vai dar problema, muito sério. Então, definitivamente, não é assim. Deus dá a receita para a união, e essa união virá naturalmente, quando cada um de nós, individualmente, seguir essa instrução e em comunhão com todos, ela vai funcionar. E eu tenho visto funcionar progressivamente, até mesmo em situações como essa. Eu não estava planejando vir para cá, recebi o convite assim bem, em cima da hora, o Joy passou para mim, convidou, vamos lá. Eu falei assim, bom, vamos ver lá, vamos lá. E hoje, por acaso, eu tinha uma noite de folga, então eu aproveitei. Irmãos, eu agradeço muito a oportunidade e eu gostaria também de só te lembrar, né, que o Senhor eu e a minha esposa Carol, nos abençoou com 7 filhos maravilhosos. Ele conhece Carol. O Jorge, o mais velho, ele é pastor de uma igreja em Chicago hoje em dia. Tem um ministério, um acampamento bíblico lá muito intenso também durante todo o verão. E o resto do ano ele é pastor de uma igreja em Chicago. Ele está, na verdade, recomeçando um trabalho que tinha meio que morrido. Ele está ressuscitando aquilo ali, muito legal. O Paulo, meu segundo filho, ele trabalha como eu, formando igrejas. Iniciou o trabalho há algum tempo em São Paulo, capital. Né? Depois o terceiro filho, vocês conhecem, o Terry. Né? E depois vem o Jason. O Jason não tem um ministério assim, mas ele tem um ministério de servir. Ele tem um dom muito especial e ele nos ajuda muito no nosso ministério. E em muitas outras atividades. E depois disso vem... São 7, tá? Tem que ser. Então, depois do Jason, daí vem o Dennis, né? Que o Dennis, ele está também se preparando para o ministério, está morando no momento nos Estados Unidos, debaixo da asa de um pastor. Ele faz um curso do Instituto Bíblico Meriano lá, e ao mesmo tempo está debaixo da asa de um pastor sendo preparado para o ministério, já ensina, prega nas igrejas lá. E daí vem o Kevin. O Kevin é o penúltimo. O Kevin, ele já está também como co-pastor de uma igreja e tem muito desejo de servir como missionário. Tem planos de daqui mais ou menos 2, 3 anos e começar igrejas no México, né? País perto dos Estados Unidos. E finalmente o Joseph, que é o mais novo. Ele casou com a Ana Clara, aqui de Canelinha, e eles estão morando nos Estados Unidos. Ele terminou o seminário teológico, né? E também deseja servir como missionário em Porto Rico, África, em algum lugar assim, não sei. Mas todos eles, eu olho assim e vejo que o Senhor nos concedeu esses filhos maravilhosos com as suas noras, que trazem muita alegria com os 19 netos que nós já temos. Nós estamos dando um update aqui na família. E agradecendo muito, né? No momento, eles não estão por aqui, agora o único que está aqui, que está nos ajudando, é o Jason. Quem está me ensinando está tudo por fora. Mas eu agradeço muito a oportunidade e vamos estar sempre em oração pelo outro ministério que está lá. Amém. Na verdade eu não sou americano mesmo, mas a minha esposa é por isso que a gente tem essa conexão dos Estados Unidos. Ela nasceu. A MTJ eu sou conhecido como um americano. Eu não trato ela como brasileira. E ela é americana, eu não. Amados, nós vamos estar encerrando com um louvor, depois a oração final. Mas antes disso, enquanto a gente estiver vivendo esse momento do louvor, você que quiser ou desejar estar também adorando a Deus com sua oferta, dízimo, enfim, como você achar melhor, a gente vai estar
também adorando a Deus nesse momento, né? Lembrando que é um momento voluntário. Amém? Então, para fechar nesse clima de amor, de perdão, de reconciliação, amém? Nós vamos estar cantando uma música bem conhecida e você vai ter a oportunidade de poder dar um abraço. Graças a Deus a pandemia já acabou, né? Eu acho que ano passado, quando a gente fez o segundo encontro das águas, ainda tinha pandemia, Zé? Ainda tinha, né? Mas agora acabou. Então agora ninguém está impedido de poder dar um aperto de mão bem forte, de poder dar um abraço no seu irmão. Saudar a irmã Romilda. Romilda é isso? Está aqui com a gente também, com a sua filha, né? Sejam muito bem-vindos também, amém?